Tem um momento estranho na vida em que você percebe que já não consegue mais fingir tão bem. Você tenta voltar para os mesmos lugares, falar com as mesmas pessoas, rir das mesmas coisas, aceitar as mesmas situações, fazer de conta que certas escolhas ainda fazem sentido. Mas alguma coisa dentro de você começa a te incomodar. Não é exatamente tristeza, não é raiva. É uma sensação mais silenciosa, como se uma parte sua estivesse dizendo: Isso aqui já não sou eu mais. E talvez esse seja um dos sinais mais difíceis de crescimento. Quando continuar igual, começa a doer mais do que mudar. Mudar não começa bonito. Na maioria das vezes, começa confuso. Você começa a questionar coisas que antes você aceitava. Você começa a se cansar de conversas que antes pareciam normais. Você passa a perder vontade de agradar algumas pessoas. Você começa a perceber que certos ambientes não te fazem bem. E aí vem uma dúvida: será que eu tô ficando frio? Será que eu tô me afastando demais? Será que eu tô errado por não querer mais as mesmas coisas? Talvez você não tá ficando frio. Você esteja ficando mais honesto com você. E a honestidade, ela incomoda. Porque durante muito tempo a gente aprende a ser aceito antes de aprender a ser verdadeiro. A gente aprende a caber. A gente responde como os outros esperam. A gente escolhe o caminho mais seguro. A evitar conflito. A manter uma versão de nós que dá menos trabalho para os outros. Só que chega uma hora em que essa versão começa a ficar difícil de ser levada. Nietzsche, ele tem uma ideia que parece simples, mas é muito importante. Torna-te quem tu és. Só que essa frase, ela não é um convite confortável. Ela não é sobre repetir afirmações no espelho. Não é sobre se aceitar de um jeito raso. Não é sobre dizer, eu sou assim mesmo, para justificar tudo. Tornar-se quem você é significa encarar a distância entre a pessoa que você está vivendo e a pessoa que você poderia se tornar. E essa distância ela é dolorosa, porque ela mostra onde você se trai, mostra onde você se diminui, mostra onde você escolhe a aprovação em vez da verdade, mostra onde você usa seu medo como uma desculpa, mostra onde você chama de paz aquilo que no fundo é só conforto. Nietzsche, ele não está falando em descobrir uma identidade pronta. Ele está falando de construir uma vida que não seja uma mentira bem organizada. Das partes mais difíceis de se tornar quem você é, não é escolher o novo, é deixar morrer o antigo. A versão que agradava todo mundo, a versão que aceitava pouco, a versão que dizia sim querendo dizer não, aquela que escondia para não ser julgada, ou a que fingia não se importar, aquela que vivia esperando permissão para começar. Essas versões, elas não somem sem resistência. Elas foram úteis por muito tempo. Talvez elas tenham te protegido ou te ajudado a sobreviver. Talvez elas tenham feito você ser aceito em lugares onde ser sincero parecia perigoso. Mas existe uma diferença entre algo que um dia te protegeu e algo que hoje te prende. É aí que o crescimento ele fica difícil, fica pesado. Porque abandonar uma versão antiga de si mesmo também parece uma espécie de luto. Você não perde só seus hábitos, você perde suas identidades, seus personagens, a forma como algumas pessoas reconheciam você. E nem todo mundo vai gostar quando você parar de interpretar o papel que era conveniente para elas. Muitas pessoas não têm medo de mudar. Na verdade, elas têm medo do que essa mudança vai revelar para elas. Elas têm medo de perder as pessoas, ou de serem julgadas, ou de parecer ingrato, de decepcionar a família, deixar amigos para trás, de escolher um caminho e descobrir que não tem volta. E esse medo ele faz você negociar consigo mesmo. Depois eu começo, quando eu tiver mais segurança, ou quando todo mundo entender, ou quando eu tiver certeza, ou quando eu não magoar ninguém. Só que talvez esse dia ele nunca chegue, porque se tornar quem você é quase sempre vai incomodar alguém. Principalmente quem se acostumou com sua versão mais dócil, que aceita tudo, que é disponível, que é previsível, que é fácil de controlar. Você não consegue amadurecer de verdade tentando preservar a opinião confortável que todos têm sobre você.
Agora, tem um cuidado importante. Ser quem você é não significa obedecer qualquer impulso. Tem gente que usa essa ideia para não evoluir. Dizem que são assim mesmo. Mas às vezes isso aí não é autenticidade. É uma imaturidade. Ser você mesmo não é virar refém do seu temperamento. Não é tratar mal as pessoas e chamar isso de sinceridade. Não é fugir de responsabilidade dizendo que isso é sua natureza. Nietzsche, ele não estava falando de se acomodar no pior de si. Ele está falando de superar o que te diminui. Existe uma diferença enorme entre aceitar quem você é e se esconder atrás de quem você é. Uma delas liberta, a outra te paralisa. Tornar-se quem você é exige mais responsabilidade, não menos. Porque agora você não pode mais culpar todo mundo pela vida que está escolhendo manter. Para você se tornar quem você é realmente, você vai ter que enfrentar algumas coisas. Você vai ter que enfrentar a opinião dos outros, a culpa de mudar, a solidão de não ser compreendido de imediato, a vergonha de começar tarde, a insegurança de não ter uma garantia. E talvez o mais difícil, a parte de você que prefere continuar sofrendo no conhecido do que arriscar no desconhecido. Porque existe conforto até naquilo que nos machuca. Um trabalho que drena, mas é familiar. Uma relação que pesa, mas é conhecida. Uma rotina que sufoca, mas não exige coragem. Uma identidade antiga que dói, mas pelo menos tem nome. Mudar tira você da anestesia. E quando a anestesia passa, você sente tudo. Você sente a liberdade, o medo, a responsabilidade, o vazio, a possibilidade. E é por isso que tanta gente prefere reclamar da vida do que construir uma nova. Reclamar ainda permite ficar parado. Mudar exige pagar o preço. Nietzsche também falava de uma ideia chamada amor fati, amar o destino, mas não no sentido de achar tudo bonito, nem de romantizar o seu sofrimento. Amar o destino é parar de viver brigando com a própria história como se você pudesse voltar e editar tudo. É olhar para o que aconteceu e se perguntar: o que eu faço com isso agora? Não para justificar tudo, não para aceitar qualquer dor, mas para transformar o que você viveu em matéria-prima. Suas quedas, seus erros, seus atrasos, suas perdas, suas escolhas ruins. Tudo isso pode virar peso morto, ou pode virar uma construção. O problema não é ter uma história quebrada. O problema é passar a vida inteira usando essa história como uma prova de que você não pode se tornar outra coisa. Na vida real, se tornar quem você é não costuma parecer grandioso. Às vezes é só dizer não sem inventar desculpa. É parar de rir de algo que você não acha graça. É admitir que não quer mais aquele caminho. É começar um projeto pequeno, mesmo com vergonha. É sair de uma relação que diminui você. É parar de pedir permissão para desejar uma vida diferente. Não parece grande demais, mas é profundo. Porque em cada escolha pequena, você está dizendo para si mesmo: eu não vou mais me abandonar tão facilmente. E isso vai criando uma nova pessoa. Não de uma vez, não em um momento cinematográfico, mas no acúmulo de decisões que parecem pequenas, até que um dia você olha para trás e percebe: eu já não sou mais quem aceitava aquilo. E esse é o tipo de mudança que quase ninguém aplaude no começo, mas muda tudo por dentro. O preço de se tornar quem você é perder algumas ilusões. A ilusão de que todo mundo vai te entender, de que a mudança não dói, de que existe um caminho sem julgamento. A ilusão de que você vai se sentir confiante o tempo todo. A ilusão de que dá pra ser verdadeiro e agradar a todos ao mesmo tempo. Mas o preço de não se tornar quem você é também existe, e costuma ser mais caro. É a sensação de viver uma vida que não tem sua cara. É acordar cansado de representar. É olhar pra trás e perceber que tomou decisões só pra evitar desconforto. É se tornar adulto e ainda pedir autorização invisível pra existir. Então talvez a pergunta não seja: quanto custa mudar? Talvez seja: quanto está custando continuar igual? Porque uma vida falsa também cobra juros, só que cobra em silêncio. Tornar-se quem você é não é encontrar uma versão perfeita de si mesmo. É parar de fugir da sua construção.
É aceitar que existe algo em você que precisa nascer, mas que esse nascimento ele vai exigir perda, escolha, responsabilidade, coragem e uma certa disposição para ser mal compreendido. Nietzsche ele não oferece conforto fácil. Ele aponta para uma verdade dura. Você não nasce pronto, você se torna. E para você se tornar, você precisa parar de viver como se sua vida fosse apenas uma tentativa de não decepcionar ninguém. Talvez você ainda não saiba quem exatamente você é, mas talvez você já saiba o que que você não consegue mais ser. Isso já é um começo, porque às vezes a vida começa a mudar dessa forma, não com uma resposta completa, mas com a coragem de parar de mentir para si mesmo. Se essa reflexão ela conversou com você, acompanhe o canal. Aqui a gente fala sobre a mente humana, filosofia prática e as batalhas internas da vida moderna.